Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo que reina em nossas vidas, meus irmãos. Esse dia que vai ser maravilhoso, mais um dia que Deus nos concedeu. Que o Senhor Jesus possa tocar no coração hoje de cada um de vocês. Essa é mais um culto da nossa primeira Igreja Batista de Pio XII, que vem nos trazendo a palavra de Deus, que vem nos abençoando, nos aconselhando a estar sempre nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Hoje é com muito orgulho que eu estou dizendo a vocês, completo 2 anos que Jesus me resgatou, que Jesus me tirou da vida que eu vivia, porque sabia que eu tinha que estar aqui para resgatar almas. Com meu testemunho até hoje estou levando, Senhor, que você possa fazer comigo com muitas vidas. Quantas vidas tem por aí que você ainda tem que resgatar através de nós? Pois que o Senhor esteja sempre nos caminhos, dando os caminhos melhor, que a gente possa estar sempre iluminado em tuas bênçãos que vem nos ajudando a superar em plena toda a dificuldade que nós temos hoje. Aqui hoje eu quero que vocês saibam que através de Deus a gente supera tudo, pois todos aqueles que estão nos assistindo, que eles possam levar para o seu coração a palavra de Deus, que eles possam ver que o Senhor é que é o poderoso para nos curar e nos livrar de tudo mal, que é o Senhor que pode nos abençoar, que Ele está junto com a gente em todos os momentos. Pois que Deus sempre vai estar abençoando você, meu irmão. Se você tentar buscar a palavra, você consegue e você vai ser abençoado em todos os momentos. Porque eu digo, porque até hoje só tenho a agradecer a Deus por estar ao seu lado, porque eu não sabia os caminhos que vivia, porque é um caminho que não agrada a Jesus, é um caminho que Deus não se agrada, mas quando estamos com Jesus nós temos paz, nós temos alegria, temos amor à família, o companheirismo da gente, temos amigos. É uma coisa muito abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que só Deus para nos livrar dessa situação. Só Ele que quer o arrependimento de cada um de vocês, que vocês possam se arrepender dos seus atos, que nós possamos se arrepender, pois que nós estamos lutando com Jesus e Ele está lutando com nós, porque Deus é misericordioso, é bondoso e amado em todos os momentos. Eu gostaria de ler um salmo para os irmãos, para que toquem em vocês e saber que Deus sempre vai estar com nós. Nesse momento eu vou ler um salmo 27, que a palavra de Deus ela diz: O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles meus inimigos e meus adversários que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e que procura de eu passar viver na casa do Senhor para completar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegendo em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercar. Em seu tabernáculo oferecei sacrifício com clamação, cantarei e louvarei ao nome do Senhor. Pois, meus irmãos, bem, a palavra de Deus ela é bem clara. Ela te purifica, te transforma, te dá vida, te dá vigor e muito mais. Deus nunca vai nos deixar desamparado quando você busca Ele de todo o seu coração. Pois que você possa fazer isso. Eu, como meu testemunho hoje, declaro a vocês que Deus me derribou, não como derribou Paulo do cavalo, mas me derribou de uma moto, fez com que eu fosse para aquela cama de hospital. Hoje completo 2 anos que Deus me tirou daquela vida, como eu falei agora há pouco, meus irmãos. Mas foi muito bom, uma vida que me agrada, uma vida que agrada tanto a mim como Deus e quem está em volta de mim. Hoje, esses 2 anos, é um dia especial para a minha vida, é um dia para me lembrar que eu não estava vivendo, eu estava me destruindo quem vivia ao meu redor.
pois agradeço a Deus por esse momento e agradeço a Deus por a oportunidade de estar aqui na TV Pio 12, falando da palavra de Deus. Estaremos todos os momentos que ser preciso, depende de Deus nos conceder. Pois eu agradeço a vocês que estão nos assistindo e tiraram o seu tempo para ouvir essa palavra, Senhor. Pois que você seja abençoado, em nome de Jesus. Eu vou orar, fazer essa dedicação dessa oração a você, irmão, que está assistindo. Confie no Senhor, porque Ele está conosco. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, eu te suplico por todos os momentos, Pai. Pois que o Senhor sempre esteja com nós, pois que o Senhor sempre vai estar. Que o Senhor perdoe, Pai, cada um de nós, pois que o Senhor venha dar cobertura para nós de proteção. Dê-me firmeza no nosso coração, dê-me sabedoria, paciência, Pai. Que você possa que o coração de todas essas pessoas, Senhor, seja simples e humilde, porque hoje, Senhor, nós estaremos aqui contigo e sempre vamos estar à tua espera. Pois o Senhor gosta, Senhor, daqueles que se humilham a ti, porque você deu a sua vida por nós, pois então devemos se humilhar diante de ti, porque o Senhor é bondoso e maravilhoso. Essa oração, meu Pai, eu te entrego a vida de cada um irmão que esteja, tanto aqui na cidade como nos interiores, onde quer que esteja, Pai, que possa tocar no seu coração, que o Senhor é poderoso para livrar de tudo mal, Senhor. Pois que o Senhor abençoe a cada família, a cada criança, a cada idoso, a cada jovem, porque só o Senhor tem poder para isso. Senhor, meu Pai, eu te entrego também a vida do nosso pastor, que vive aqui lutando nessa cidade, passando a tua palavra. Pois que abençoe a família dele e abençoe a vida daqueles irmãos, Pai, que estão fracos na fé. Que eles possam se aprofundar nas tuas palavras, nos teus mandamentos, para que nós sejamos abençoados e sejamos livres de tudo enquanto é mal. E o Senhor, Pai maravilhoso, é o Pai misericordioso que pode nos proteger e nos livrar de tudo enquanto é ruim, Senhor, de tudo enquanto é mal. Teremos confiança em Ti, porque só o Senhor é o protetor de tudo. Essa oração eu lhe entrego, Pai. Essa TV Pio 12 que seja abençoada para estar também levando só o bem para Ti, para alertar os olhos de muita gente, Senhor. Que esse culto seja frequentado por muitas pessoas, que alcancem muitas almas. Estaremos sempre ouvindo a palavra de Deus e estaremos sempre nos caminhos do Senhor para que sejamos abençoados pelo Teu nome, Santo Jesus Cristo, que é o amado de todos nós. Senhor nosso Deus, eu te entrego essa oração em nome de Jesus. Amém. Meu Pai, é como um imenso prazer que eu quero apresentar para vocês mais uma apresentação de uma história de Davi com uma de nossas crianças. E logo mais vocês terão um testemunho nesse mesmo canal, que vocês não possam lembrar que só o Jesus pode estar ao nosso alcance, só Jesus pode estar em nossos caminhos. Eu deixo esse vídeo para você refletir um pouco também da palavra de Deus, para saber que Deus transforma crianças, irmãos, idosos, jovens e todos. Amém, Senhor? Obrigado por essa oportunidade. Oi, meu nome é Heitor Gabriel. Hoje eu vou contar uma história para vocês do Davi e Golias. Era uma vez o Davi, ele é um pastor de ovelhas, estava cantando um hino para as ovelhas dormirem. Mas aí apareceu uma guerra entre os filhos deuses e os israelitas. O Davi foi dar comida para os seus irmãos, ouviu o gigante zombar de Deus e pegou sua funda, pegou uma pedrinha, lançou a pedrinha bem na cabeça do gigante e o gigante caiu com a cabeça no chão. Foi bem na testa do gigante, que o nome dele era, que caiu com a testa, era o Golias. Quem venceu? Davi.
boa tarde. Meu nome é Miguel Ângelo, tenho 13 anos. Sou convertido no Evangelho há mais ou menos 1 ano e meio. E após ser convertido no Evangelho, eu comecei a ser mais autoconfiante e me amar mais. O que eu poderia falar para as pessoas que estão querendo assistir cultos online e principalmente para as pessoas que estão querendo virar evangélicas nessa quarentena é: aceite a Jesus o mais rápido possível, porque a sensação é ótima. Não existe nada melhor do que ficar em Cristo. Glória a Deus. Você acabou de acompanhar aí uma historinha contada aí pelas nossas crianças, né? E um testemunho contado aí pelo nosso irmão Miguel. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? É muito bom a gente estar aqui novamente, né, junto com os irmãos, participando assim desse momento assim e crescendo na palavra de Deus. E nós já temos visto aqui uma série de mensagens sobre Filipenses capítulo 4. Quando a palavra do Senhor vai nos falar sobre a alegria em Deus. E nós vamos continuar nesse tema, né, na sequência, né, daquilo que a palavra de Deus ela quer nos ensinar. E hoje nós vamos ver Filipenses capítulo 4, versículo 4, quando a Bíblia vai falar propriamente sobre a necessidade de nós nos alegrarmos em Deus. Vamos falar sobre a alegria que nós podemos desfrutar no Senhor. E olha, e antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar você, eu quero pedir que você mande uma mensagem para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, aquela pessoa que você sabe que precisa redescobrir o que é a alegria. Eu digo isso porque talvez seja de conhecimento de todos que nós passamos por um momento em que muitas pessoas se encontram sem alegria, né? Debilitadas por conta das preocupações e medos em razão das circunstâncias que nós vivemos, né, de pandemia na nossa cidade e no mundo inteiro. Você pode fazer isso? Manda agora uma mensagem, né, para essa pessoa. Olha, o pastor Jesaías aí na TV Pio 12, Canal 8, eles vão estar compartilhando sobre a alegria em Deus. Eu queria que você ouvisse essa mensagem, né? Chama aí essa pessoa para que ela possa também receber da palavra de Deus, ser enriquecida pelo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Tem para gerar no nosso coração. E quando a gente vai falar sobre a alegria em Deus, a palavra de Deus ela nos incentiva a vivermos a alegria que vem do Senhor, já que existem uma série de tentativas humanas de produzir alegria fora de Deus. E são tentativas, em geral, frustradas. Você pode se perguntar, né, quem foi que criou a alegria? Quem foi que criou esse sentimento dentro de nós? Essa necessidade? Foi o Senhor. Só que o pecado, né, junto com a queda, desde Adão e Eva, distorceu a alegria, de modo que as pessoas, em geral, por vezes buscam alegrias fora da vontade de Deus. Como é que nós vamos saber como desfrutar a verdadeira alegria? Pergunte para Paulo, para Jesus, para os discípulos, né, que viveram momentos assim terrivelmente perigosos. Naquela época não era pandemia, mas era uma perseguição sistemática, né, contra a igreja do Senhor. Nesse momento, Paulo, por exemplo, quando escreve essas palavras, ele estava preso, estava isolado, né, não era isolamento social, era isolamento por prisão, num calabouço. A ideia de alguns teólogos é de que era uma espécie de masmorra, era um lugar fechado, né, úmido, escuro e sozinho. Mas é nessas circunstâncias que ele fala sobre a necessidade de nos alegrarmos. E é a carta que ele fala mais sobre a alegria. E ele estava falando de algo que o coração dele estava cheio. Não era simplesmente algo externo, mas era algo sincero da parte de Paulo para os irmãos.
E ele fala isso para que aquelas pessoas que estavam ouvindo a Paulo também elas não se sentissem privadas da alegria que poderiam desfrutar no Senhor. Somente uma alegria verdadeira e profunda que transcende essa realidade que nós vivemos agora, ela é suficiente para superar os desafios desse momento de pandemia da humanidade. Isso não significa estar sempre alegre, né? Porque isso não é humano, mas significa uma alegria que existe e é acessível, que a gente pode desfrutar. Eu pergunto para você, olha só, aliás, antes da pergunta, olha só em Filipenses capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está falando da necessidade de os irmãos se alegrarem. Antes eles se alegravam no mundo, se alegravam no pecado, né? Mas agora eles estavam sendo apresentados a uma alegria completamente diferente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Eu pergunto para você, qual o resultado das alegrias que você teve no mundo? O que é que isso te causou? Ou então, perguntando isso de outra maneira, você já passou por algum momento em que se alegrou temporariamente, mas depois se arrependeu profundamente? Olha só, que conclusão você tirou disso? A ideia da Bíblia é de que existem alegrias que valem a pena e alegrias que não valem a pena. E Deus criou a alegria para que nós pudéssemos desfrutar dela. É o mundo que distorceu isso. E às vezes a gente se vê num pensamento como que as alegrias existissem somente no mundo. Mas essas alegrias que existem, que estão fora do Senhor, essas alegrias elas são passageiras e tantas vezes prejudiciais. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Toda alegria verdadeira vem de Deus. Toda alegria verdadeira, nas coisas boas que Deus nos deu, as coisas que Ele nos deu para desfrutarmos. O problema nosso, como seres humanos, é que por vezes o nosso coração é inclinado para alegrias que estão fora do Senhor, fora da sua vontade. E que são as alegrias que a Bíblia nos alerta para fugirmos delas, né? E pois elas nos prejudicam, elas nos afastam do Senhor, nos afastam da vontade do Senhor. O pecado distorce essa alegria. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 21, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Olha só, a vida com Deus provê e incentiva a alegria, mas fora de Deus e da sua vontade, a alegria é passageira e vã. Essa foi a experiência e a conclusão de Paulo, não somente dele, mas dos irmãos para quem ele escreve. As alegrias que vocês tiveram no mundo, hoje você se envergonha delas. Mas não foi somente a experiência de Paulo, não é algo exclusivo dele. Todas as pessoas da história do cristianismo que viveram uma vida, né, alegrias no mundo, elas também tiveram as mesmas conclusões. E se você fosse perguntar, algumas pessoas às vezes pensam, pastor, eu seria feliz se eu pudesse ter um carro, eu pudesse ter uma casa, eu seria feliz se eu tivesse um melhor emprego, eu seria feliz se eu morasse em outro lugar. Olha, se você perguntasse isso para alguém que desfrutou de todas essas coisas, o que você acha que ela diria? Eu me lembro, certa vez, conversando com um senhor bastante rico. Ele estava ouvindo a conversa, né, de um jovem
na barbearia, e o jovem dizia: se eu tivesse um carro, uma casa e um trabalho melhor, eu seria feliz. E ele dizia que ouvia aquela conversa, né? E aí se intrometeu na conversa dizendo: olha, pois eu tenho tudo isso e te digo que não é isso que traz felicidade. Eu fiquei assim admirado com aquilo que ele compartilhava. Mas não é isso que as pessoas descobrem. Olhem, por exemplo, para as pessoas da alta sociedade, né? Aquilo que elas precisam fazer para serem felizes. Você já percebeu ou já se perguntou por que será que aqueles grandes jogadores riquíssimos que têm tudo, de repente são pegos em situações altamente constrangedoras? E eles poderiam desfrutar de tudo aquilo que era bom. Mas o problema é de que o pecado distorce a alegria. Olha só a conclusão que Salomão teve diante da sua busca por felicidade, por alegria. Ele vai descrever o seu sentimento diante da busca dele por alegria. Ele disse o seguinte: não me neguei a nada. Afinal, ele tinha dinheiro, né? Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em tudo, em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ele continua: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Essa foi a conclusão que ele teve diante de uma busca por alegria. A conclusão dele é de que essa busca incessante por uma alegria nas coisas, simplesmente no mundo, elas são vãs e passageiras. Você já chegou a conclusões semelhantes? Essa foi a conclusão do homem considerado mais sábio que já nasceu de homem e mulher. E aí, quando ele vai pensar no final do seu livro sobre o que realmente vale a pena, ele diz o seguinte, em Eclesiastes capítulo 9, do 7 ao 9. Não se espante com essas palavras, mas ele diz assim: portanto vá, coma com prazer da sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. A ideia dele não é de embriaguez, pessoal. O vinho era uma bebida comum naquela época. Era como se tem suco hoje. Especialmente numa circunstância em que a água não era tratada como nós recebemos hoje, né? Ele diz assim: desfrute do que você tem. E ele ainda continua, no versículo 8, esteja sempre vestido com roupas de festa, se vista bem e unja sempre a sua cabeça com óleo. A ideia dele é: desfrute do que você já tem e não do que você não tem. Se vista bem, cuide de si mesmo, unja a sua cabeça com óleo, né? Se fosse na linguagem de hoje, seria: lave o rosto, penteie o cabelo. E ele ainda diz no versículo 9 o seguinte: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos esses dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A Bíblia incentiva que nós desfrutemos daquilo que Deus nos deu dentro da sua vontade. Quando o Senhor se agrada da tua vida, ou seja, quando a tua vida está no Senhor, você pode desfrutar das coisas que Ele te deu, estando no Senhor, dentro da sua vontade. E ele explica melhor essa ideia, né? Quando ele vai se referir ao jovem. Ele diz no capítulo 11, versículo 9, alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até aonde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. A ideia da Bíblia é incentivar a alegria verdadeira em Deus. Eu posso me alegrar, desde que seja dentro da vontade do Senhor, já que eu prestarei contas
da minha vida perante Deus. Meu irmão, minha irmã, o que te impede de desfrutar da alegria que Deus permite que você desfrute? Existem sinais de quando a gente está distante da alegria que o Senhor tem para nós. O primeiro sinal é quando você não consegue se alegrar. De repente, esse humor já não existe no teu coração. Quando nós estamos bem, o nosso humor se alterna. A gente consegue se entristecer com os que estão tristes, mas também consegue se alegrar com os que estão alegres. A Bíblia usa essa expressão: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Quando nós estamos bem, nós conseguimos alternar nossa emoção. Mas quando nós não estamos desfrutando da alegria de Deus, de repente nós não conseguimos nos alegrar. É um humor uniformemente triste, sem vida. Um outro sinal seria a perda do prazer. Quando geralmente as coisas que antes te davam alegria, agora não dão mais, não causam mais alegria. Ou então, levando em consideração outros fatores, quando a gente começa a ter uma exigência elevada sobre o que a gente precisaria ter para desfrutar de alegria. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo: olha, pastor, quando eu tiver um carro, uma casa, aí eu vou ser feliz. Ou então, quando eu me formar, aí eu vou ser feliz. Quando eu passar na faculdade, aí eu vou ser feliz. E começa a colocar uma série de exigências sobre o que precisaria acontecer para eu ser feliz. E não somente nessas coisas assim, em termos de objetivos de vida, mas até mesmo nas circunstâncias que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso redor. Algumas pessoas chegam a dizer: pastor, eu seria feliz se minha esposa fosse diferente. Ou eu seria feliz se o meu marido fosse diferente, se o meu filho fosse diferente, se fulano fosse diferente. E a gente acaba colocando uma série de pré-requisitos que não estão no nosso controle, para que só assim nós seríamos felizes. Essas exigências elevadas de ser feliz, elas não fazem parte do propósito de Deus para nós. Imaginou se Paulo pensasse assim: eu só seria feliz se eu estivesse fora da prisão? Não, ele estava falando de felicidade dentro da prisão. Eu só seria feliz se eu estivesse com pessoas que amam, né? Paulo estava sozinho. Jesus, ele poderia dizer: eu só seria feliz se... Mas Jesus, ele esteve na terra e desfrutou dessa vida, dentro da vontade de Deus e sem pecar. Nós não precisamos exigir para ser feliz. Ou outro sinal, um sinal de distanciamento da alegria em Deus: o aumento da intensidade para conseguir produzir o mesmo efeito da alegria. Que é, por exemplo, de repente a pessoa se alegrava em comer. E aí ela fica naquela necessidade de comer exageradamente, beber, ou então desfrutar de coisas que não fazem parte do propósito de Deus. O videogame, o celular, tudo aquilo que fica fora do comum, exageradamente buscado. Essas coisas, elas são uma demonstração de que a gente está fora do padrão da vontade de Deus, de como nós podemos desfrutar da alegria nele. A Bíblia nos incentiva: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. A Bíblia nos incentiva que nós nos alegremos. A Bíblia fala dessa maneira, pessoal, porque ela dá a entender de que existe algum nível de controle nosso sobre a nossa capacidade de desenvolver, desfrutar da alegria. Não se assuste com o que eu estou dizendo. Nós não temos pleno controle sobre as nossas emoções, mas nós temos algum controle. Nós podemos desfrutar disso. A ideia não é de algo automático, mas é algo que deve ser cultivado. Cultivar a alegria em Deus. Aí a pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte: como cultivar a alegria no Senhor?
nós agora vamos passar para algumas questões mais práticas, viu? E antes de passar para essas questões mais práticas, eu quero mais uma vez te incentivar. Manda uma mensagem para alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Manda mensagem para alguém que você sabe que precisa desfrutar ou redescobrir da alegria. Eu quero compartilhar essas coisas com você e quero que isso seja bênção na sua vida, na vida da sua família e das pessoas que você ama. Como cultivar a alegria, né? Eu quero dar para você algumas dicas práticas, né? A primeira coisa que a Bíblia está descrevendo é de que nós devemos desfrutar dessa alegria no Senhor. Ou seja, dentro da sua vontade, da sua palavra. Dizendo de outra maneira, nenhuma alegria fora do Senhor vale a pena. Em segundo lugar, a Bíblia está dizendo assim, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, novamente digo, alegrem-se. A ideia da Bíblia é de que isso é um exercício. É algo que deve ser cultivado. Eu devo propositalmente me dedicar às coisas que eu percebo que realmente me dão uma alegria básica, sincera, verdadeira. Mais uma vez eu digo para você, não é uma alegria, por assim dizer, extravagante. Pessoal, na minha experiência, atendendo pessoas, aconselhando pessoas, em geral, aquelas pessoas que são extremamente felizes, elas não são as mais saudáveis. A alegria verdadeira não é uma alegria que precise ser intensa, espalhafatosa ou autodestrutiva. Em geral, as pessoas mais felizes que eu já conheci são aquelas que elas são equilibradamente felizes. Elas conseguem se equilibrar nas suas emoções, desfrutar daquela alegria como um aperitivo e viver de uma maneira simples, branda, calma, modesta. Alegrem-se no Senhor com regularidade. E eu quero dar para você algumas dicas práticas sobre como nós podemos nos alegrar. E essa dica prática, ela começa com uma pergunta. O que você faz atualmente que te dá alegria, prazer? Você se sente bem fazendo essas coisas? Você pode parar para pensar um pouco sobre que resposta você se dá? O que você faz que te dá alegria hoje? Prazer, você se sente bem, feliz? Eu digo para você, não vale dizer, pastor, eu gosto de viajar, porque, sendo sincero, né? Nem todo mundo tem dinheiro para ficar viajando toda semana. E se você for depender de viajar para ser feliz, você talvez vai ficar numa situação muito complicada, né? Poucas pessoas eu já conheci que conseguem viajar toda semana. Agora, o que você faz que realmente te dá alegria? Eu falo das alegrias permitidas por Deus. Você pode colocar, por exemplo, na lista, jogar bola, brincar com seu animal de estimação, né? Ou então, brincar com uma criança, brincar com o cônjuge, sair para conversar, né? Até mesmo na porta, não precisa ser grande coisa. Ou se você tiver com algum dinheiro e for permitido, né, na circunstância da nossa cidade, né, de isolamento social, para jantar fora, né? Sair para caminhar ou fazer algum exercício físico. Eu digo para você, pessoal, o exercício físico é uma maneira ótima que Deus nos permite desfrutar de alegria, né? A atividade física, ela regula o nosso humor e nos ajuda a estar bem, assim. Ela regula as substâncias do nosso corpo que nos dão uma sensação de prazer, de alegria. Ou então, né, até mesmo você pode fazer exercício físico em casa, né? Ou então, que tal você aprender coisas novas? Uma língua nova, uma luta, um hobby, costurar, cozinhar. Ou então, desfrutar da comunhão com as pessoas, né, que você ama. Lembre-se, Jesus, ele comia peixe com os discípulos. Ele saía para pescar e desfrutava daquela companhia. Ele tinha 3 grandes amigos e com eles, ele saía com mais regularidade.
Mas não somente essas coisas. Que tal, por exemplo, você se dedicar à leitura de um livro, à leitura da Bíblia, ou um momento de oração, ou até mesmo cantar. Quando nós cantamos, nosso coração, a gente transborda as nossas emoções, isso é necessário, e isso dá espaço para que nós possamos desfrutar da alegria. Mas eu quero fazer essa pergunta de uma outra maneira. Se você não consegue enxergar coisas que você faz que te dão alegria, o que você fazia no passado que te dava alegria? Que te dava prazer? Bom, talvez no passado você fazia coisas que eram prazerosas para você. Ou então, se você não consegue enxergar no momento mais imediato, na tua adolescência, na tua infância, será que não houve nenhum momento que você desfrutava de alegria, de prazer? Que tal você retomar essas coisas e começar a fazê-las novamente? Ou então, fazendo a pergunta de outro modo, se ainda assim você tem dificuldade de colocar uma lista de coisas que você faz que te dão alegria, que coisas que você nunca fez, mas acha que poderia te dar alegria? Que tal você começar algo novo, e se dedicar a isso? Nós cultivamos a alegria de uma maneira proposital. Em outras palavras, quando nós nos dedicamos conscientemente para essas coisas, para desfrutar da alegria em Deus. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Isso significa que a gente vai se dedicar às coisas que a gente sabe que nos dão alegria, mesmo que inicialmente a gente não sinta tanta vontade de fazer isso. Você pode fazer isso de maneira proposital, no momento que é mais difícil para você. Eu conheço algumas pessoas que elas, quando acordam, elas se sentem mal, ou então antes de dormir. Que tal você, por exemplo, exatamente nesse momento que é mais difícil para você, você se dedicar a fazer algo que se alegra, que te faz bem? Olha, eu digo para você, talvez você precise um pouco deixar de lado as tecnologias e se dedicar mesmo às pessoas que estão ao teu redor. Ou outras coisas, para que você não fique fixado diretamente no celular, porque o celular, ele realmente tende a provocar dentro de nós sensações de ansiedade, Mas se dedique de maneira proposital, que te dá alegria, mesmo que não haja vontade clara. Que tal você dedicar esse momento para ler tua Bíblia, no momento que é mais difícil para você? Para orar, para cantar ou para caminhar. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai construindo um autocontrole da alegria. A gente vai cultivando isso e desfrutando de um autocontrole. Você pode cultivar a alegria diversificando a sua alegria. O que é que isso significa? Significa dedicar um tempo a coisas diversas e não somente a uma determinada alegria. Por exemplo, é bom, não tem problema nenhum a gente jogar videogame, não tem problema nenhum a gente jogar bola. Mas se eu me dedico somente a essas coisas, eu fico muito vulnerável. E isso me faz mal. Isso é mais ou menos como uma alimentação, pessoal. Quando você come, você não pode comer só arroz. Isso te faria mal. Você come o arroz, o feijão, a carne, a salada, o suco, se tiver. Da mesma maneira, as nossas alegrias. Em geral, a gente pode medir a saúde emocional de alguém vendo as coisas que ela faz que lhe dão alegria, Por exemplo, é por essa razão que uma pessoa que só vive por amor, com determinada paixão, ela está muito vulnerável, porque se aquela paixão for embora, ela fica sem nada. Em geral, faz bem que nós nos dediquemos a alegrias diversas, A alegria de estar com a família, a alegria de caminhar, a alegria de brincar, a alegria de conversar, a alegria de ler, a alegria de orar. Diversifique, não somente nas coisas dessa terra, mas alegrias espirituais também, alegrias na área familiar, alegrias no teu desenvolvimento pessoal, no teu trabalho. Alegrias simples, mas valiosas.
Mais uma vez, a palavra do Senhor nos lembra: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Nós devemos nos alegrar naquilo que o Senhor nos deu. A vida cristã sem alegria, ela produz religiosidade, que é quando a pessoa sabe da verdade, ela sabe daquilo que faz bem, mas não desfruta, então ela fica vivendo esses princípios de maneira automática, sem vida, sem cor. A vida cristã sem alegria produz murmuração, que é quando a gente começa a falar, reclamar das coisas, ou falar mal das pessoas que estão vivendo de uma maneira feliz e não consegue enxergar na vida coisas que são prazerosas, né? A pessoa fica murmurando ou até se questionando: por que será que o meu vizinho é feliz e eu não sou? Por que será que as outras pessoas são felizes e eu não sou? Isso não são questionamentos que valem a pena. Isso não te produz crescimento. A tua alegria não deve depender da alegria das outras pessoas. Ela nem deve depender, por exemplo, se os outros estão felizes ou não, como que todo mundo precisasse ser triste para que assim você possa, comparativamente, se sentir um pouco mais feliz. Não, de modo nenhum. A vida cristã sem alegria produz falta de plenitude em Deus. Quantas e quantas pessoas, mesmo sendo religiosas, mas elas não conseguem desfrutar do que Deus deu para elas. A vida cristã não é algo opaco, sem vida, sem cor. Algumas pessoas pensam que era assim, né? Já até teve testemunhos aqui do nosso programa e na nossa igreja, de pessoas que antes pensavam que a vida cristã era algo assim banal. Mas antes, pelo contrário, quando você está em Deus, aí sim que você desfruta de alegria plena. Porque a tua alegria não depende simplesmente das coisas aqui da terra. A tua alegria, ela se conecta com a eternidade. Ela se conecta com Deus que criou a alegria. A vida cristã sem alegria produz a falta de plenitude em Deus. Deus te criou para que você pudesse desfrutar das coisas que Ele te deu, incluindo a alegria. A palavra do Senhor nos incentiva. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Os irmãos dessa igreja eram ex-presidiários. Eles eram pobres. Eles estavam sendo perseguidos e não tinham recursos para se defender, não tinham apoio do Estado, nem proteção de polícia. Eles estavam numa situação muito difícil. Paulo estava preso e sozinho, mas ele fala essas coisas cheio de alegria. Eu digo para você, a alegria em Deus não depende da condição financeira, não depende das circunstâncias, mas depende da vida com Deus e do exercício de uma vida, de uma alegria saudável nele. A palavra do Senhor, ela te convida que você possa desfrutar da alegria em Deus. Vamos orar? Se essas coisas elas foram importantes para você, eu queria te convidar que você pode tirar uma foto da televisão. Se você está assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode curtir e compartilhar essa postagem para que outras pessoas tenham acesso a essas informações, né, da palavra de Deus e se sintam também enriquecidas. Da mesma maneira como Deus é interessado que você viva a alegria verdadeira nele, existem outras pessoas que estão precisando ouvir essas palavras. E que o Senhor abençoe você, a sua família, a tua casa, o teu coração. Se nesse momento, você precisa redescobrir a alegria do Senhor e você deseja receber uma oração nesse sentido, você pode fechar os olhos aonde você estiver. Ou se não estiver podendo fechar os olhos nesse momento, mas você esteja conectado com o Senhor,
nós vamos orar. E se porventura você precisa que a gente ore regularmente por você, você pode mandar uma mensagem para um dos irmãos de nossa igreja. Nós teremos prazer em orar por você, ou até mesmo a gente visitar, caso seja possível, né? Dentro das condições de distanciamento social. Mas o que o Senhor quer é que você também desfrute da alegria que Ele programou para você. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é verdadeira em tudo que diz. E o Senhor já deixou ela por escrito para que nós possamos aprender dela e desfrutar das coisas que o Senhor preparou para nós. Obrigado, porque é no Senhor que nós podemos desfrutar daquilo das alegrias verdadeiras. Obrigado, porque é no Senhor que nós podemos, Senhor Deus, desfrutar da verdadeira paz. Essa paz, ela começa com uma reconciliação contigo, Senhor. Pois fora do Senhor, distante de Ti, não existe alegria plena, verdadeira, alegria eterna, como diz a Tua palavra. Ó Senhor, que em nome de Jesus nós viemos guardar no nosso coração a Tua palavra para não se afastar dela. Se existe alguma pessoa, Deus, que nesse momento está assistindo esse programa, ouvindo essa mensagem, participando conosco dessa oração, Deus, e ela se vê privada de verdadeira alegria, que o Senhor mostre para ela a Tua vontade. Esteja falando ao seu coração nesse momento, tocando na sua alma, tocando no seu interior. Deus, plantando essa semente de alegria, Senhor Deus, para que ela possa germinar e dar fruto. Deus, e essa pessoa que está nos ouvindo, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, Deus possa, Senhor, redescobrir a alegria no Senhor. Ó Deus, vai rompendo, Senhor Deus, com as prisões de medo, de ansiedade, Deus, de tristeza. Deus, e invadindo, Senhor, as casas, os corações, Deus, com a alegria que vem de Ti. Deus, para que nós possamos testemunhar pela nossa própria experiência que vale a pena buscarmos o Senhor de todo o coração e vale a pena entregarmos a nossa vida à Tua presença, à Tua palavra e desfrutarmos daquilo que o Senhor nos diz para fazermos. Enquanto aqueles meus irmãos que também estão assistindo essa mensagem e participando dessa oração, Deus, que a cada dia as suas alegrias no Senhor se renovem a cada dia, porque o Senhor renova isso no nosso coração. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, nos guarde do medo, nos guarde da tristeza, das ansiedades desproporcionais e que nós possamos viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. E até a próxima, toda quarta-feira e sexta, os nossos programas estão sendo exibidos aqui na TV Pio 12. Participe conosco e você e tua família sejam abençoados em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.